O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Salve mundo! Sejam todos bem-vindos ao podcast Antes de Contar, o podcast que conta a história por trás do contador de histórias. E que tal assim entender algumas técnicas, ferramentas de como contar uma história de forma sensacional? Esse podcast é para você que já é contador de histórias e quer melhorar as suas técnicas, para você que está iniciando na contação de história, para você que vai iniciar na contação de história, para você líder comunitário, para você papai, mamãe e os professores. Tem uma surpresa especial para vocês. Que tal transformar a sua roda de história num momento mágico? Eu sou o Danjo Lopes, ou o Tio Dan. Sou professor de educação física, recreador e também gosto de contar as minhas historinhas por aí, tá? Na verdade, esse podcast é um trabalho de pesquisa sobre contação de histórias, tá? Eu comecei esse trabalho de pesquisas lá em meados dos anos 2000, onde eu fui lá para Taubaté trabalhar no Hotel Fazenda Mazzaropi. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma turminha, uns recreadores sensacionais. Aliás, eram muito mais que recreadores. Eles eram também atores, que eles estavam vindo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá no sítio, eles desenvolviam um trabalho chamado A Hora do Conto. Eles trouxeram esse trabalho para o hotel e hoje, até hoje, esse trabalho acontece de maneira mágica lá. Tá? Mas esse é um trabalho que nós vamos falar mais pra frente em outro podcast. O ato de contar história é uma prática muito antiga e vem dos tempos bem remotos da humanidade, que há muito tempo atrás já se tem vários registros de contação de história. A contação de história promove momentos de união, confraternização e troca de experiências. Isso mesmo. E é isso que nós vamos fazer aqui nesse podcast. Vamos trocar experiência. A cada podcast eu vou trazer um personagem diferente para dividir conosco as suas técnicas de contação de histórias. Sabendo que existem várias técnicas de contação de história, eu vou precisar de muita gente para construir este livro aqui, tá? Se você tem um contador de história aí da sua cidade que você gosta muito, ou você, contador de história, quer dividir alguma experiência comigo e com muita gente, entre em contato comigo que nós vamos, assim, fazer uma parceria incrível. E então vamos abrir esse livro e iniciar essa grande história. E a primeira pessoa que topou dividir essas experiências com a gente foi ele, o John Faria, o Osório do Quintal da Cultura. Ele é ator, cantor, dublador, locutor comercial, desenhista, manipulador de bonecos, diretor e artista plástico. Tem muita história para dividir com a gente. Então vamos começar. Ajuste o seu som, prepare a sua almofada e vamos para uma história incrível! E para a primeira página deste livro, que promete ser incrível, eu trago meu amigo John Faria, este menino que eu conheci lá debaixo da jaqueira do sítio do Pica-Pau Amarelo, e foi lá embaixo que escutei dele muitas histórias. Oi John, tudo bem? Tudo bem, tio Dan, tudo ótimo, realmente foi lá debaixo da jaqueira, já comi muita jaca naquela jaqueira. Ai, que delícia! Eu não comi jaca de lá, John. Olha só, te digo uma coisa, é deliciosa, porque é natural, né, aquela jaca enorme. Só que, como a jaqueira é muito alta, elas ficam lá em cima há muito tempo, né, elas chegam até a apodrecer. Tanto que hoje em dia não é nem mais permitido você ficar debaixo dela, porque se cai uma jaqueira na sua cabeça, te machuca, porque elas são enormes. Exatamente. E você, Joe, faz quanto tempo que você saiu lá do sítio do Pica-Pau Amarelo? Olha, eu saí de lá...
Eu acho que já vai fazer uns 15 anos. Uau! E por aí. É aí que nós vamos desenhar essa história sua. Me conta aí, ó. O nosso podcast chama-se Antes de Contar. Então nós vamos contar a sua história antes de você contar a história. Eu conheci você lá contando história. E agora eu quero saber a história do Joe. Joe, quando é que o Joe teve o primeiro contato com as artes? Qual foi a arte que você teve primeiro contato? Como é que foi esse contato? O meu primeiro contato com as artes foi com desenho. Eu tenho uma irmã mais velha que eu que desenhava muito bem, e aí eu ficava olhando ela desenhar e ficava reproduzindo os desenhos dela. Que aí legal. Eu comecei a desenhar num papel. O meu pai era despachante, e aí ele me dava um livro caixa que ele tinha, os velhos, e eu desenhava lá. Desenhava principalmente Batman, Robin, super amigos, eu adorava os heróis. E aí depois disso eu entrei na escola de arte lá da Fego Camargo, de Taubaté, para estudar desenho, pintura e modelagem. Esse foi o meu primeiro contato. Muito bom. Esse foi o seu primeiro contato com a arte e você aprendeu a desenhar dentro de casa, então foi sua irmã que te ensinou, ou você já tem essa habilidade natural sua, você já desenvolveu ela? É uma habilidade natural, mas eu fui aprimorando mesmo na escola. É importante estudar, né? Pra gente aprimorar, aprender técnicas, para poder você aprender a direcionar o seu talento. Isso que nós vamos saber aqui um pouquinho de técnicas de contação. Mas assim, você, como expertise, você não é contador de história. A sua formação é em cima das artes, né? Você é ator, correto? Eu sou ator. Na minha caminhada, primeiro eu comecei com desenho, aí me tornei artista plástico. Em seguida, eu aprendi dança de salão. Uau! Dança de salão. Dançava dança de salão, dei aula de dança de salão durante o tempo. E ainda no período da Fego Camargo, eu tive contato lá com o pessoal do teatro, porque a Fego Camargo é uma escola de artes, então são todas as modalidades artísticas. E um dia, no meu trabalho de desenho, a gente tinha que ir na Semana Monteiro Lobato, que é a comemoração de Monteiro Lobato, que inclusive está chegando aí, 18 de abril, Semana Monteiro Lobato. A gente foi a turma da minha sala de desenho foi desenhar no Sítio do Pica-Pau Amarelo. E numa das pausas de desenho, eu fui assistir uma apresentação da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo no teatro lá do sítio. E aí eu fiquei louco com aquilo, foi quando eu comecei eu fui picado pelo bichinho do teatro. Ai, que delícia, que delícia. Você citou o nome aí do Fego Camargo. Conta pra mim, o que tem na água de Taubaté que lá saiu o Fego Camargo, saiu Hebe Camargo, saiu o Celi Campelo, saiu o John Faria, saiu um monte de gente boa de lá, né? Tem Monteiro Lobato também, tem uma Márcio Mazzaropi que não é de São Paulo, que é de São Paulo, na verdade, né? Mas viveu grande parte da vida dele lá em Taubaté. Me conta, o que tem nessa água de bom lá? Olha, eu acredito que a escola Maestro Fego Camargo é o pai da Hebe Camargo, era maestro, músico, enfim. Eu acho que essa escola, como ela oferece várias modalidades artísticas, eu acho que um dos motivos de ter tanto artista em Taubaté é por causa da escola, pelo incentivo que se tem pela escola, e no Brasil inteiro tem gente formada pela escola de arte dramática trabalhando com arte. Isso, e tem muitos atores aí de Taubaté que nós conhecemos que estão aí na estrada, né, Joe? Aliás, 3 amigos meus que me iniciaram na contação de histórias, né? Um deles foi você, o outro foi o Patrick Aguiar, que tá em São Paulo, tá aí também. Tem o Odair José, que tá morando lá em Portugal agora. Vocês 3 me mostraram um formato de contação de história que era a Hora do Conto. Conta pra nós, o que era a Hora do Conto lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo? A Hora do Conto era assim, tinha momentos que a Hora do Conto era feita pelos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo e alguns momentos eram feitos pelos monitores, dependia do dia, porque tem o teatro do sítio também, mas às vezes não havia apresentação de teatro e havia apresentação de contação de história. Aí a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo juntava o público, geralmente escolas ou então público volante que aparece para visitar o sítio,
Eles sentam lá na casa, dentro da casa ou no teatro e contam histórias principalmente relacionadas às histórias de Monteiro Lobato. Uma das mais famosas é o Saci. Ah, eu amo o Saci, eu adoro o Saci. Inclusive, se você olhar lá no meu Instagram, lá todo dia 30 de janeiro eu canto parabéns pro Saci, acendo velhinha. Eu amo essa figura aí que eu acho incrível demais, né? Ó, e me conta assim, que é essa trajetória. Ator, que mais? Ator, contador de história, dublador. O que mais tem nesse leque aí? Olha, eu gosto muito de estudar, então eu sou ator, sou cantor, sou dublador, locutor, voice actor. Pouca gente sabe o que significa voice actor. Então explica que eu não sei. Voice actor é muito parecido com o que o contador de histórias faz. O voice actor trabalha o quê? Ele faz a voz, ele cria a voz para um desenhista poder fazer o personagem. Então, é dublar. A diferença da dublagem é o filme, o desenho, a animação vem pronta com uma linguagem estrangeira e o dublador coloca a sua voz em cima. No caso de um ator de voz, a voz do ator vem primeiro e a pessoa desenha em cima da voz do ator. Que demais! Então vem primeiro a voz, aí a voz que dá o incentivo para quem vai fazer o desenho. Exatamente. Que bacana. E além disso, eu também gosto, tio Dan, das artes terapêuticas. Eu sou massoterapeuta, terapeuta holístico. Adoro. Ai, que demais. Também faz umas mandalas lindas, que depois nós vamos colocar aqui na descrição aqui as suas redes sociais, seus Instagram aqui, para todo mundo ver os seus trabalhos aqui, tá bom, Joe? Perfeito. E conta pra mim, e como é que foi a saída de Taubaté para vir para São Paulo? Como é que foi? Quando começou? Por que você veio para São Paulo? Depois que eu fui lá fazer os desenhos no sítio, e aí eu conheci o teatro, eu acabei entrando no curso de teatro da Fego Camargo. Eu saí do curso de artes plásticas e fui para o curso de teatro. Aí, no meio disso tudo, eu entrei na Companhia Teatral Cadê Otelo, uma companhia muito famosa de Pindamonhangaba, que a gente fazia o espetáculo A Barca do Inferno, ganhamos vários prêmios, enfim. Foi onde eu tive meu primeiro contato com algo mais profissional. Aí, em 98, eu fiz um teste na USP, porque eu decidi que eu queria estudar teatro. E aí, fiz o vestibular da USP, para a Escola de Arte Dramática, passei no teste, e aí eu vim morar para São Paulo. Isso foi em 1998. Morei na USP de 98 a 2001. Foi quando eu vim para São Paulo. Foi por isso que eu decidi vir para São Paulo. Depois eu voltei para Taubaté umas vezes, e voltei para São Paulo, voltei para Taubaté, fui e voltei. Até que eu estou aqui novamente, já faz 10 anos, e há 9 anos eu estou no programa Quintal da Cultura, fazendo os personagens Osório, o Quelônia e a Minhoquias, que são os bonecos, e também fazendo outros personagens, como a Madrasta, que o pessoal adora. Ai, que demais, né? Bom, já que você falou do Quintal, vamos brincar um pouquinho no Quintal, pode ser? Você falou que iniciou lá em 2010, né? E você começou lá como manipulador de bonecos, isso mesmo? Eu entrei lá em 2000, a gente começou em 2010, entrei manipulando o Quelônia e a Minhoquias, que são 2 bonecos, né? E 6 meses depois eu fui convidado para fazer o Osório. Nossa, que rápido, foi bem rápido então. Mas como é que saiu esse convite para você entrar no Quintal da Cultura? Era um período que eu tinha voltado para Taubaté de vez, eu tinha me desquitado do teatro, não queria mais trabalhar como ator. E prestei concurso para dar aula na cidade de Tremembé. E fiquei 2 anos lá dando aula de arte, né? Como professor de arte. Aí, 2 anos depois que eu estava lá, faltavam 2 meses para terminar o meu contrato, eu recebi uma ligação da TV Cultura
dizendo que eu tinha sido indicado para um teste por um amigo esse que eu não via há 10 anos, mas ele lembrou de mim. E aí eu vim fazer o teste, fiquei 3 dias, na verdade, fazendo um workshop. E nesses 3 dias de workshop, era um workshop para manipulação de bonecos. Eu nunca tinha manipulado bonecos na vida. Uau! Eram 5 pessoas, eram 5 rapazes, 4 deles já manipulavam boneco, e eu era o único que não sabia nada, assim, de manipulação de boneco. Porque a manipulação de boneco para teatro é de um jeito, para televisão é de outro. Porque como você tem que olhar para um monitor enquanto você faz a cena, tudo que você faz para um lado, no monitor aparece para o outro, é espelhado. Então a cabeça dá uma confusão. Aí no primeiro dia eu sofri muito, no segundo dia eu já estava gostando da linguagem, no terceiro dia eu estava apaixonado pela linguagem, e aí eu descobri que eu tinha sido selecionado para ser o Quelônio Minhoquias do Quintal da Cultura. E só um detalhe, Dan, o teste era para o Cocoricó, porque haveria uma substituição do personagem Alípio, o cavalo. Só que no meio disso tudo, o diretor na época, o Fernando Gomes, que era diretor do Cocoricó e manipulador do Júlio, ele fez o teste surpresa, ele não tinha avisado a ninguém que estava fazendo o teste para o novo programa, que foi o programa que eu peguei, Quintal da Cultura. Ai, que sensacional. E foi só entrar no Quintal que você virou um carecoletas? Porque lá, assim, o Ludovico e a Doroteia falam caramboletas. E aí, quando a gente vai criando algumas coisas durante a gente tem muita liberdade para criar. Aí, como eles falavam isso, eu comecei a fazer carecoletas. E aí pegou, a criançada adora. Ah, eu também adoro também. Nós somos 2 carecoletas conversando nesse bate-papo aqui, né, Joe? Exatamente. Que demais. Joe, assim, além desse contador de histórias que eu conheci um baita de um ator, que inclusive eu já fui ver você várias vezes aí em São Paulo, várias vezes são 2, tá? Mas de uma é 2, então é várias, tá? Eu fui ver você no Chovendo na Roseira e no musical do Urinol, né? Aliás, os 2 são musicais, né? O Chovendo na Roseira eu saí chorando, né? De como é uma peça linda, que ela é super bem amarradinha, tem músicas brasileiras sensacionais. E o Urinol é um tapa na cara, assim, digamos, né? Que aliás se encaixa muito com a nossa realidade que nós estamos passando agora nessa quarentena. E que mais que tem nesse currículo aí? Olha, tem de tudo um pouco. Tem também aqui. Esse ano agora eu tô na direção de um espetáculo, chama Fernandinho, sobre a vida e a poesia de Fernando Pessoa, voltado ao público infanto-juvenil. Isso é uma coisa. E vem outras coisas também, mas dizem que a gente não pode falar antes. Então, o próximo trabalho é esse. Ah, não, tem outra coisa que eu posso falar. Eu tô com uma banda, a banda chama Marmanjos. Nós estamos no Instagram como @marmanjos.music. São 3 rapazes barbados cantando para crianças. Todas músicas autorais. A gente não tem medo de chorar, a gente não tem medo de dar risada, a gente não tem medo de ficar triste, a gente fala de emoções. Somos 3 marmanjos falando de emoções. Ai, que lindo. Esses 3 marmanjos que cantam aquela música Mamãe. Eu canto essa música todo dia. É importante pra mim. Eu canto essa música com a Laizinha todo dia. É importante pra ela. Exatamente. Ah, que delícia. Hoje nós estamos fazendo um clipe. Hoje, inclusive, que lindo. Clipe caseiro, em tempos de quarentena, cada um tá gravando o clipe na sua casa, a gente vai juntar na edição e vai postar no Instagram e no nosso canal do YouTube, que ainda está em construção. Inclusive hoje, às 4 horas... Hoje não. Inclusive, a gente também tem lá no perfil do Instagram o nosso primeiro clipe feito em casa, que é Sombra e Luz. É uma música, a letra minha com música do Léo Nascimento. Só conferir lá no nosso Instagram. Perfeito, eu vou ver. Esse eu ainda não vi, mas o da mamãe eu vejo toda hora. Eu sou um daqueles que assiste igual criança, assiste 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Muito bom. Sem desistir.
Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho do contador de histórias. Essas indas e vindas aí, eu já fui para algumas vezes para São Paulo e te vi contando histórias, né? Como é que é para você, John? Como é que você se prepara para uma contação, né? Eu acredito que hoje, né, com a visibilidade que a televisão te dá, as pessoas já vão lá querendo ver o Osório, né? Mas chegam lá e vê o Joe Faria. Não sei como é que você... essa relação, né? E como é que você se prepara para as contações de história? Bom, a contação de história para mim foi uma consequência do teatro, que é uma forma de contação de histórias, mas que usa cenário, figurino, sonoplastia, etc. A contação de histórias também usa, mas não necessariamente. O que tem que ter na contação de histórias é a história e a fala, né? Você fala a história. Cenário, figurino, sonoplastia é mais uma embalagem de presente, mas não é necessário. Como é que eu me preparo? Primeiramente, eu estudo a história. Quando é uma história nova, eu leio essa história várias vezes, escrevo essa história várias vezes sem ler novamente, para que eu possa colocar nas minhas palavras e, de preferência, gosto de gravar. Hoje a gente tem celular, gravador no celular, gravar a história, me ouvir contando para ver se eu coloquei a importância no lugar certo, se faltou um detalhe, se faltou outro. Depois que eu fiz isso, eu mostro para alguém, para que alguém ouça e ela mostrar a impressão que ela tem da história. A partir daí, esse processo já fez com que essa história ficasse internalizada. Aí eu vejo se eu quero colocar sonoplastia, figurino, onde eu vou contar, qual é o público que eu vou contar, e aí eu coloco se eu achar necessário tudo isso. E vou contar a história. Perfeito. Você falou uma coisa muito legal, se achar necessário, né? Você falou o mais importante. Eu acho que o mais importante da contação de história é uma boa história, né? E você tá bem ligado a ela. Para você passar essa história da forma que seja a sua verdade. Você acreditando, você é a primeira pessoa que tem que acreditar que aquela história é real. Para todo mundo que está assistindo, para criança, para adulto, para adolescente, todas as pessoas acreditarem que você também acredita naquela história. Eu, por exemplo, gosto muito, quando eu vou contar história, eu gosto de virar as personagens. Tem contador de história que só narra o que as personagens estão fazendo. Então tem vários tipos. Tem contador de histórias que usa bonecos, que usa objetos. Enfim, existem várias referências, inclusive no Quintal da Cultura, no canal do Quintal da Cultura, tem lá uma playlist que são só os contadores de história. Nesses 9 anos de TV, de programa, tem muitos contadores de história. Então, tem várias referências para quem se interessar em contar histórias, professores, pessoas que estão iniciando, até pai, mãe, vô, vó. Várias referências. Assista, veja o que te agrada mais, o que você consegue fazer daquilo tudo, pega um pouquinho de cada um e monta o seu jeito de contar a história. Exatamente, isso que é importante, montar o seu jeito de contar história. Vou até contar para você uma historinha minha rápida aqui. Uma vez eu trabalhava com uma grande multinacional, né, vou falar o nome, é a Volkswagen, né, e eu trabalhava no projeto que era o Entre na Roda. E aí, quando eu cheguei para contar a história, minha parceira, nós ia intercalar histórias, era a Helena Rito, que é a Doroteia, né? E aí, foi demais aquele encontro, né? E assim, o meu frio na barriga era enorme, enorme. Para estar do lado de uma grande contadora de história e eu, menino, começando a contação de história, né? E aí eu assisti ela primeiro contando e falei assim, bom, a minha contação de história é diferente da dela. Eu acho que se encaixa. Vamos tentar, vamos fazer. E aí foi acho que uma das primeiras vezes que eu enfrentei o medo e falei assim, eu vou fazer do meu jeito e vou colocar a minha verdade. E vou contar pra você, foi um dia incrível de trocas. Porque no começo foi,
Uma história dela, uma minha. Depois eram histórias minhas com a dela e misturava, e ela contava uma história, eu já emendava outra, e eu participava da história dela. Isso no encontro de um dia, que foi incrível, foi sensacional. Eu acho que uma das coisas para contar a história é enfrentar esse medo também, não é? Sim. Inclusive, complementando o que você está dizendo, eu aprendi de fato a contar histórias com a Helena. Com a Helena Rito. A Helena, inclusive a Helena, eu vou trazer ela aqui, a gente vai bater papo nesse podcast, pode ter certeza. Perfeito. Eu entrei no quintal, aí a gente começou a contar histórias juntos, fora do quintal, e ela conta com muita facilidade, com muita propriedade. Tem contador de histórias que decora palavra por palavra da história que ele está contando. Ok, é um estilo de contação de histórias. A Helena e eu, em consequência, nós somos assim, a gente sabe o tema e sabe a história, mas a gente fala do jeito que vier na hora, porque a gente dialoga com o público, eu interfiro no que ela está falando, ela interfere no que eu estou falando, o público entra na história, então a gente modifica o jeito de fazer. A história é a mesma, mas contada de formas diferentes. Isso faz com que seja uma história viva, seja diferente de acordo com cada público, e isso dá um jogo de cintura pra gente muito grande, pra gente que trabalha com o público. E, Jonathan, não é assim, eu acho que você falando, a grande diferença da contação de história e do artista, do ator que atua no espetáculo, é esse jogo com o público, de jogar com ele. Algumas peças têm interação, mas a contação de história é interação o tempo inteiro, porque o público tá ali no seu pé. Então uma das primeiras coisas que tem a história, que tem que estar bem na mão, assim, e essa conversa com o público tem que ser mesmo ao pé do ouvido e escutar eles também, não é? Exatamente. No teatro, a gente costuma dizer que existe uma quarta parede, que o ator está no palco, o público está na plateia e existe uma parede entre os dois. A gente sabe tudo que está acontecendo na plateia, mas a gente finge que não. Na contação de histórias, a gente não tem essa quarta parede, pelo menos na maioria das contações. Por quê? É o que você falou, é um diálogo, eu estou muito próximo do público. E, sobretudo, quando o público é criança, ele quer interagir. Então, não dá para negar que ele está ali. Então, você tem que dialogar com eles. Eles vão entrar, vão falar, vão cantar no meio, vão falar algo que, de repente, não tem nada a ver com a história que você está contando, você tem que colocar isso na história. Muitas vezes querer contar a história dele em cima da sua história. Exatamente, tudo isso faz parte. Eu acho que é importante esse jogo com o público, esse olhar. E esse olhar nos faz mais criativos, né? Porque você pode contar 3 vezes a mesma história e sai cada hora que você contar, sai de uma forma, não é isso mesmo? Sim, com exceção dos contadores de história que contam com texto completamente decorado. Esses, por exemplo, têm uma história mais ou menos contada, milimetrada, né? É um outro estilo. Mas quando ela é solta, quando a gente conta ao nosso modo, varia de acordo com o público. Uma mesma história pode durar 10 minutos com um público, pode durar 20 minutos com outro. Exatamente. Então, eu acho que cada um vai ter que procurar, então, qual é a sua forma de contar, qual é o seu jeito de contar, onde se sente melhor, com o apoio do livro, sem apoio do livro, né? Porque até mesmo lá na Fundação Volkswagen, quando eu comecei, eu tinha o suporte do livro. Então, quando eu ia abrindo as páginas, a figura já ia me dando a referência do que contar e do que falar. Aí, com o tempo, eu mostrava a capa do livro, deixava o livro aqui e contava a história. Então, E são macetes que você vai fazendo. E quais são os seus macetes para você se preparar? Você tem alguma coisa que você, assim... um chapéu que te deixa super poderoso, uma maquiagem que te deixa assim... Qual é os macetes do John para contar a história? Eu gosto sempre de ter um figurino bacana, um figurino que me tire da figura comum. Nada exagerado, nada muito colorido. Eu gosto uma cor que destaque, eu gosto da minha gravatinha borboleta e gosto de uma maquiagem sutil, assim, com um detalhe.
mais pra mim, é como se eu me transformasse num ser, eu ficasse ampliado, assim. Né, saísse do Jonathan comum, porque eu acho que o Jonathan é sem graça, o artista Jonathan é bacana, mas o Jonathan, eu sou comum, eu sou igual a todo mundo. Então o artista é como você colocar uma bolinha de palhaço no nariz, é como se aquilo te ampliasse, te desse uma chavinha de liga e desliga, sabe? Ah, sim. Eu gostei dessa história. Eu acho o Dungeon bem sem graça, mas quando entra o Tio Dan, parece que até eu me apaixono por mim mesmo, né? Exatamente, Eu tenho muito medo de entrar em cena, sempre. Ai, que delícia, então eu não sou o único. Não, Nossa, eu tenho até dor de barriga. Eu tenho medo de entrar em cena no teatro, eu tenho medo de entrar em cena quando eu vou contar histórias, tenho medo de entrar no estúdio quando eu vou gravar. É um medo, eu me pergunto sempre por que eu decidi fazer isso, por quê. Mas quando eu piso no palco ou no estúdio, é como se eu esquecesse. É como se abrisse um buraco, eu entro nesse buraco e dali eu não quero sair mais. Ai, que demais. Eu acho que tem se eu não me engano, é uma fala do Mazzaropi, um dos estudos que eu fiz sobre ele lá, que ele falava que o dia que ele entrar debaixo do balaústre, que ele falava, e perder esse medo de entrar, ele parava de fazer porque já tinha perdido todo o tesão da coisa, todo o envolvimento, né, de se preparar, de estar junto lá. Né? É porque esse medo, Dan, faz a gente se preparar, faz a gente estudar, faz a gente pensar em como fazer daquilo da melhor maneira. Se você faz tudo tipo assim, eu sei fazer, tá bom, perde a graça, você fica mecânico. Agora, quando eu tenho medo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar a história direitinho, eu vou ver o que eu vou precisar usar, se eu vou usar sonoplastia, se eu vou cantar, se eu não vou cantar. Quem é meu público? Né? É importante saber qual é o público para qual você está contando essa história, porque cada público tem uma linguagem diferente. Sim. Então é importante isso, você se prepara. Quando você se prepara, você chega no palco fazendo direitinho. Isso é para a vida, é no trabalho, é na escola, quando você vai vai apresentar um trabalho na escola, se prepara. Quando você chegar lá na frente, você vai saber o que você está falando. Isso é pra vida. Ai, que demais. Eu acho que esses ensinamentos até da contação de histórias são ensinamentos que a gente pode pegar da vida para contar histórias, né? Essa coisa de ir sem medo, ir com vontade, estar preparado, são toques bacanérrimas. John, deixa eu fazer uma pergunta. Você já contou história assim para crianças muito pequenas, assim? Já, bem pequenininha. E assim, naquela habilidade que você acha que as crianças não estão entendendo nada e depois no final tem uma grande surpresa. Como é isso? A gente subestima muito as crianças, né? Então a gente tem mania de contar a história para criança falando tudo muito lentamente, né? E não precisa. Sobretudo as crianças de agora, que nascem com 6, 12 meses, quase um ano, tá passando o dedinho no celular e passando o vídeo, entendeu? Então, assim, fale normalmente, não fique... Não, fale com a criança, se comunique, ela tá entendendo, e aquilo que ela não conseguir entender é porque não tá na faixa dela ainda. Mas o que ela consegue entender, dentro da faixa dela, ela vai entender, e é isso que importa. Exatamente, a criança pequena, ela tem o poder do copiar, né? Ela copia tudo aquilo que ela vê, né? A Laizinha aqui em casa, que tem 10 meses, ela não sabe para que serve, mas ela pega o celular e ela passa o dedo. O que vai acontecer, ela não sabe, né? A atitude de exemplo é muito importante. Exatamente. Então, como contador de história, nós temos que ser um exemplo também, né? Contar a história sem essa, como você falou, essa infantilização da história, né? Sem falar muito devagar. Seja você mesmo. Por isso que é legal também você contar a história com livros na mão, lendo o livro. Tem muitos autores que disponibilizam seus livros para isso. Então o contador pega o livro, às vezes ele lê exatamente o que está no livro, às vezes ele conta do jeito que ele quer a história que está no livro, baseada naquilo lá. Mas o ato da criança te ver com o livro na mão é muito legal, porque ela vai querer chegar em casa, ela vai querer ir numa biblioteca, ela vai pegar o hábito por isso. Eu gosto muito de ler hoje porque eu cresci com meu pai diariamente com o livro na mão.
Uau! Todo dia ele lia, todo dia. E hoje eu tenho aqui uma biblioteca cheia de livros por causa disso. Que bom que você falou de livro, que aí vem as nossas referências de contadores de história, né? Eu tenho a minha, já eu falo pra você, mas antes de eu falar da minha referência, qual é a referência do John pra contar história? Quais são os livros referência? Olha, eu vou te ser bem sincero, eu não sigo ninguém especificamente. Eu não tenho ninguém que eu siga. Eu vejo muitas... Ó, isso nem na contação de histórias, nem em música, nem em teatro. Porque tem gente que fala assim, eu sou fã de fulano, de cicrano, de fulana, e eu sigo aquele perfil, aquele jeito de fazer. Eu não tenho isso com nada, mas eu vejo tudo e pego um pouquinho de cada coisa, de cada um. Eu gosto muito da Ana Lu, para dizer um nome, eu gosto muito da Ana Lu, e gosto também muito da Helena Rito, o jeito de contar histórias. Mas não tenho um livro específico, eu não tenho uma figura específica. Mas a minha, passando o caminhão aqui, deixa passar, que vai estar pegando alto aqui. Agora eu vou falar. A minha referência de contação de história é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, acho que são duas grandes referências na minha vida, que são Monteiro Lobato e Mazzaropi, né? São dois seres de Taubaté aí que entraram, acho que, dentro do meu sangue, né? As fábulas do Monteiro Lobato são incríveis, os causos, né? Aliás, essa prosa nossa aqui é muito, muito caipirana, né? Muito interiorana, né? É esse papo, eu acho que é dessa forma que eu quero levar o podcast, com um papo gostoso, com perguntas que vai e vem, você faz pra mim, eu faço pra você, então essa é gostoso. Mas Monteiro Lobato é uma grande referência pra mim, principalmente porque eu me sinto muito bem contando as histórias dele. Então, nesse sentido, sim, assim, um livro de referência de forma geral que eu gosto de ler, Monteiro Lobato, sem dúvida, principalmente as histórias infantis de Monteiro Lobato. Inclusive, eu gosto de escrever histórias também muito inspirado no jeito de Monteiro Lobato de contar. Então você já sentou debaixo da jaqueira lá e escreveu história como Monteiro Lobato? Eu escrevo histórias, é que eu não posto histórias, mas tem um projeto aí, você tinha perguntado de projeto, eu esqueci disso, de lançar aí um livro, mas tá tudo no projeto ainda, e inclusive com ilustrações próprias. Uau! Então vai muito além da contação de história. Que, aliás, você desenhando também é uma contação de história, não é uma contação de história? Olha, cantar é uma contação de histórias, pintar é uma contação de histórias, escrever é uma contação de histórias. A linguagem artística em si conta histórias com imagens, com sons. Isso mesmo, Joe. E por falar em linguagem artística, eu me recordei de um texto que você recitou lá no seu canal no YouTube. Aliás, nós vamos colocar aqui a descrição para todo mundo poder ir lá e ver o texto, né? É o texto da Fernanda Maia, que fala da importância do artista, principalmente nessa época de quarentena, né? Exatamente. Inclusive, este quadro chama Reflexões em Tempos de Quarentena. Que vale muito a pena, você que não ouviu, ver lá esse texto da Fernanda Maia, que está incrível. Aliás, Fernanda Maia é incrível, tem bastante coisa dela que dá pra gente trazer demais aqui, tá bom? John, conta um pouquinho mais pra mim essa sua relação com a Helena, que você falou com a Helena que ela é uma referência de contadora de história pra você? Exatamente, sim. Porque como a gente trabalha lá no quintal, eu fico mais tempo com ela do que com a minha família. E aí a gente começou a fazer coisas fora, como contador de história. Ela começou a me convidar para fazer contações de histórias. No começo eu não aceitava, depois eu fui perdendo medo, como você falou, e fui fazendo, fui aprendendo no dia a dia, assim. Ela tem um jeito muito dela de fazer e vale a pena quem puder assistir uma contação de histórias dela. Conta pra mim outra história. Você também é dublador de personagens? Você já teve lá na TV Rá-Tim-Bum, é isso? Que você narrava um personagem lá? Qual personagem era esse? Lá na Rá-Tim-Bum não era dublagem. Lá eu fiz voz original, né? Que é voice actor. Era o personagem O Gato. Eu fiz a voz original
da série Astronomia, a voz do gato, na TV Rá-Tim-Bum. E também faço a voz do Louie, o pai do Elmo, do Vila Sésamo, da animação também, que podem ser vistas tanto na TV Cultura quanto na internet, no YouTube. Perfeito, são trabalhos incríveis do John aí. Agora vamos falar do futuro. O que mais que tem aí pra gente poder acompanhar você? Tem o seu podcast de contação de história, que aliás está incrível. Quem ainda não escutou, escute o seu podcast, né? Tem que botar mais história lá, Joe, só tem uma. Isso, por quê? Deixa eu contar uma coisa para você. É o Joncast, J-O-N-Cast. Eu lancei esse podcast há 2 semanas, vai fazer 2 semanas, como, aproveitando a quarentena, dentro de casa, eu comecei a botar um monte de coisa em dia, que já estava em projeto, já fazia mais de 1 ano. E aí, eu não sabia o que era podcast, confesso para você, e aí me deu um estalo, fui olhar a respeito do podcast no YouTube, e fui estudando, fui ouvindo, e aí comecei a fazer, sozinho. E aí eu fiz um segundo contando fábula, que é o que está lá no Spotify. E aí o que acontece? Como eu faço tudo, faço roteiro, faço voz, faço edição, demora um tempo. Então, para não fazer um de cada vez e ir postando, eu estou fazendo vários e vou postar vários lá. E aí fica mais fácil, porque as pessoas vão ouvindo um atrás do outro. Perfeito. Então, ó, John Quest disso? Joncast, J-O-N-C-A-S-T, no Spotify. A gente vai colocar aqui nas descrições aqui para você acompanhar. Inclusive, a primeira história, né, que é a história da cigarra lá e da formiga, tem participação da Helena Rito, né? Exatamente, Helena Rito fazendo parte. A gente faz muita coisa junto e faremos mais ainda, fiquem atentos. Uau, então eu já tô ansioso para a próxima história. Mas você falou que já postou uma, você postou em outra plataforma e não foi pro Spotify, é isso? Ou ainda não tem essa história? Não, essa história tá pronta, mas ainda não foi postada. Eu tô fazendo várias para postar tudo de uma vez só. Ah, perfeito. Então o que a gente pode falar é aguarde. Então vamos lá. Uhum. Tem o podcast, tem o seu YouTube, tem o projeto de música. O que mais que tem? O projeto de música tá no Instagram também, inicialmente, tá? Do marmanjos.music. Tem um projeto de mandalas, eu vou oferecer oficinas de mandala via online, principalmente aí para as mães, para os pais que gostam de pintar. Também tá em projeto para poder fazer online. Por enquanto a gente não pode fazer nada presencialmente, né? E também tem o Instagram. Um Instagram que reuniu vários artistas que trabalham para criança. O perfil é Liga da Criançada. Procura a gente aí, @Liga da Criançada, tudo junto. A gente está oferecendo os nossos trabalhos artísticos para a criançada. Então, vários artistas, a Palhaça Rubra, Helena Rito, eu, Beatles para crianças, enfim, vários artistas, Tiqueque, vários, estão postando seus vídeos lá. Toda semana, cada artista posta 2 vídeos no IGTV, para você criança, para você adulto, enfim, poder assistir uma boa programação durante esta quarentena. Perfeito, então tem programação de montão, não só no Quintal da Cultura, que dá para rever todos os episódios agora pelo YouTube, também outras programações que vão sair por aí, né? Lembrando que dia 18 de abril, que é dia de Monteiro Lobato, dia do livro infantil, também é aniversário do Quintal da Cultura e vai ter uma programação especial. Fica ligadinho no canal do YouTube e também na televisão, para vocês verem uma retrospectiva dos nossos 9 anos. Ai, que legal. E, Joe, eu dei mais uma pesquisada aqui com relação ao Quintal, né, que ele teve início em 2010, que você falou, e ele teve um troféu, que foi o da PCA em 2014, como melhor programa infantil. Tem mais prêmios aí do Quintal? Nós recebemos prêmio do YouTube, com 1 milhão de inscritos no nosso canal. É a plaquinha do YouTube, né? Uau! E o YouTube do Joe também vai chegar a 1 milhão de inscritos também? Olha, se o pessoal ajudar, né? Eu tenho que fazer
na verdade, conteúdo de qualidade para as pessoas assistirem e poderem clicar lá. Mas tem uma coisa que as pessoas ainda não se acostumaram. As pessoas até assistem, mas elas esquecem que elas precisam clicar no joinha para a gente poder computar que elas estão gostando. E também compartilhar para que mais pessoas assistam aquele vídeo, entendeu? E para que a gente possa também produzir mais coisas. Então não é só assistir. Se você conseguiu assistir, é porque alguém teve o trabalho de fazer. Então é só ir lá e dar um joinha se você gostou. Se não gostou, dá um joinha para baixo, não tem problema. E compartilhe. É importante isso, porque, na verdade, esse é o ganho de quem se coloca durante horas para poder fazer um programa de 5 minutos. Eu levo, por exemplo, umas 12 horas. Uau! Para fazer um programinha de 5 minutos. Então, a gente tem muito trabalho de texto, produção, edição. É só dar um joinha lá pra gente. A mesma coisa no podcast. Ai, vamos assistir e dar o like ou dislike, né? Pode colocar lá. O importante é dar a sua opinião pra gente ter o retorno aqui e poder fazer mais conteúdo, fazer coisa mais bacana, ou melhorar, ou ajustar, ou fazer. É importante que você que está escutando aí deixe a sua opinião para nós. Joe, brigadão. Foi demais esse papo aqui com você, que a gente trocou várias experiências aqui. Eu tenho certeza que quem escutou aqui vai poder montar agora a sua roda de contação de história, ou seu plano de contação de história. Você professor, você mãe, você recreador que está escutando aqui o nosso podcast. Joe, deixa um alô para o pessoal aí e... mais uma vez, obrigado por você ter se disponibilizado a estar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço, Dan. Eu sou o primeiro mesmo? É, o primeirão. A primeira página do meu livro lá vai ter você. Uhul! Maravilhoso, então. Eu que agradeço por essa oportunidade e falo pro pessoal, ouçam, assistam, compartilhem, deem joinha e sigam a gente nas redes sociais. Pra gente é importante. É uma forma que a gente tem de poder dialogar mesmo virtualmente com o público que a gente tem. Antigamente a gente mandava cartinha pra Xuxa, nunca sabia se a cartinha chegava ou não. Hoje você manda um comentário e a gente pode responder para você. Então aproveite essa oportunidade de se comunicar com a gente. E esse é um projeto da L Assessoria Podcast. Espero que você tenha gostado demais desse papo incrível com o nosso amigo Joe Faria. Vou pedir para você acompanhar ele em todas as redes sociais e acompanhar também nosso projeto nas redes sociais, Instagram, Facebook, para logo você saber qual será a próxima página desse incrível podcast. Valeu, gente! Até já!